Ricardo, quando a gente estava antes falando daquele verso do capítulo 1 que o Júlio trouxe, né, de fechar as portas do templo, eu lembrei assim, bom, de certa forma com nossas igrejas a pandemia fez isso. Será que não tem aí alguma semelhança da bronca de Deus com o povo judeu naquele período e com a nossa situação, de um modo, grosso modo, claro, de igrejas agora? É muito interessante essa sua colocação. Eu penso que ah, nós sempre devemos estar atentos para perceber o que Deus quer nos dizer com os acontecimentos. Isso é algo místico, não é? Tem gente que não aceita isso. Eu acho que nós não podemos ser racionalistas, a ponto de achar que tudo passa pelo intelecto apenas. O elemento místico é importante. Às vezes a gente recebe um cutucão de Deus, né? Em inglês a gente fala o nudge, aquele empurrão que da gente fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa que você talvez não fizesse se não recebesse aquele cutucão. E, e também perceber a ação divina nos acontecimentos sociais, nos acontecimentos eclesiais, e então, sim, eu acho que nós temos que, sempre que acontece alguma coisa extraordinária, principalmente quando acontece algo extraordinário como a pandemia, nós temos que perguntar, se formos reverentes e piedosos, qual é a lição de Deus para nós diante desse incidente? Nós temos uma crise social, como, por exemplo, os massacres que estão acontecendo nos Estados Unidos. O povo tem que parar e perguntar qual é a lição de Deus para nós. Se nós temos uma guerra na Ucrânia, o que? Por quê? Qual é a lição de Deus? Qual é o movimento? Qual é a ação que Deus quer que a igreja tenha nesse momento? Qual é a palavra profética que a igreja tem que trazer para o mundo num momento como esse, não é? Então, sim, eu vejo que as pessoas às vezes não se dão conta de que um acontecimento como a pandemia, ela talvez, em parte, seja um momento que algo causado pela soberania divina para que nós repensemos os nossos formatos, o nosso compromisso, as nossas práticas e o valor delas, né? Eu não acho que seja causado por Deus, né? Talvez eu tenha me expressado ruim nesse sentido, mas eu vou na sua pegada, assim. Deus, o que ele quer que a gente faça? Né? Nesse sentido, sim.